Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos. Finalmente o nosso reencontro. E esse reencontro ele tem como uma proposta trabalhar com vocês numa parceria de proporcionar conteúdo que possam auxiliar no dia a dia de vocês. Por quê? Nós demos essa parada agora com a parte teórica do curso, mas daremos continuidade com outros materiais de apoio a vocês no desenvolvimento do dia a dia de cada um de vocês, proporcionando conteúdo que possa fazer você refletir, desenvolver, pensar e principalmente obter conhecimentos específicos em relação ao seu processo de formação. Então hoje nós vamos tratar do primeiro tema. Que tema é esse? Mercado de trabalho. Nossa, falou mercado de trabalho, ainda no período de pandemia já dá até medo, né? Mas fiquem tranquilos, nós vamos falar de uma coisa que está alinhada ao cotidiano de vocês e que talvez vocês nem pararam para pensar, mas que é muito importante e vai poder ajudar muito, vai poder auxiliar demais vocês no seu dia a dia, tá? Então, fiquem tranquilos, fiquem ligados que nós vamos trabalhar com um negócio bem legal, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vou começar a trabalhar com vocês com um tema que é muito alinhado a essa proposta. Que tema é esse? Home Office. Ai meu Deus, que nome é esse em inglês? Que é isso? O que isso quer dizer? Calma, gente, vamos por etapas. Vamos começar a trabalhar cada ponto calmamente. Primeiro, a proposta desse encontro é tratar com vocês o que significa, tá? Em paralelo a isso, trabalhar como funciona o seu processo de funcionamento, a sua importância e principalmente as vantagens e desvantagens de se trabalhar em sistema de home office. Tá, você falou tudo, muito bonito, legal, mas o que significa home office? É o que nós vamos começar a tratar agora. Primeiro ponto, nós começamos a entender o que se trata home office. Home office é um desenvolvimento de uma tarefa que surgiu nos Estados Unidos que tem como propósito o significado direto dela, escritório em casa. Tá? Então vamos começar a pensar, ou seja, é você desenvolver suas tarefas que seriam no cotidiano do trabalho, dentro de um escritório, dentro de toda uma repartição, dentro de um determinado setor, porém você vai efetuá-la dentro da sua residência. Então, o principal ponto é entendermos que a proposta, devido a essa questão de pandemia, e não só a isso, a proposta que vem crescendo no método de trabalho é o desenvolvimento da home office. Bom, a home office ela vem à tona no Brasil já no século XXI com a proposta de oferecer aos trabalhadores e também a grandes empresas a possibilidade desse trabalhador desenvolver uma outra forma de trabalho, uma outra forma do cumprimento de tarefas e principalmente do desenvolvimento delas com excelência. E aí, através disso, nós começamos a entender cada um desses pontos, que envolve primeiro nós percebermos uma questão. Algo mais ou menos conforme está aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar legal, tá focando? Tá focando, olha que legal. Então, nós vamos perceber que no Brasil em torno de 20 milhões de brasileiros atuam em sistema home office. Isso dá mais ou menos em torno de 8% da população do Brasil, mais ou menos isso, tá, gente? Entre aspas, já trabalha em sistema de home office. Com a pandemia, provavelmente esse número mais que dobrou. Tá? Muito mais que dobrou. Acredito eu que provavelmente passamos dos 40 milhões de brasileiros atuando com esse sistema de home office. Porque esses dados do IBGE são de 2018. Então a gente começa a pensar que, olha que legal, uma nova atividade no qual desenvolve o indivíduo para o cumprimento de tarefas. E isso é positivo? Muito positivo. E como que ela funciona? É simples. É você ter na sua casa o equipamento necessário para o cumprimento das tarefas. Ou seja, vamos supor que você trabalhe no setor de departamento pessoal. Você pode fazer home office? Pode. Como que você vai desenvolver isso? Você vai ter um computador. Esse computador terá todos os softwares necessários, não só os convencionais, que voltados ao sistema Office, mas também o Windows, o próprio Windows no qual utilizamos, ou aplicativos como navegadores,
no qual utilizamos para acesso à internet, mas muito além disso. Nós temos também softwares que são utilizados na empresa, precisam estar instalados ou pelo menos licenças para que eu possa utilizá-lo em sistema através dos meus navegadores. Ou seja, eu preciso ter a infraestrutura de equipamento e de tecnologia compatível para que eu possa utilizar o sistema de home office. Então é isso que eu preciso me atentar. Tá? Então não é uma coisa... É uma questão muito simples. É pensar assim, por exemplo, eu preciso varrer a casa. Para eu varrer a casa, eu preciso da vassoura. A vassoura é um equipamento de limpeza voltado para varrer a casa. Se eu não obtiver, se eu não ter uma vassoura disponível ali, a probabilidade de eu conseguir varrer a casa de uma forma que atenda às necessidades é muito mais baixa. Então eu preciso me atentar com relação a esse primeiro ponto, tá ok? E aí, através disso, a gente começa a pensar. Bom, mas será que você consegue fazer home office? Será que a gente consegue? Vamos começar a pensar na nossa realidade. Poxa, eu moro na periferia, é cachorro latindo, é moto passando, é o povo berrando, é gente ligando som alto, é tudo que você possa pensar está acontecendo nesse momento. Mesmo assim, eu tenho a possibilidade de utilizar esse sistema home office? Será que realmente eu vou conseguir? É agora que nós vamos começar a entender e digo a vocês irão se surpreender, porque há possibilidade sim de utilizarmos e vamos acompanhar cada um desses pontos. Primeiro, esse aqui é o principal que a gente já imagina que é um home office, né? Uma mesa bonita, com uma boa impressora, na verdade uma multifuncional, um notebook, ou uma desktop, né, um computador de mesa, entre outras coisas, uma mesa bonita, uma área no qual você tem denominada de escritório. Isso é o que imaginamos, né? Geralmente nos posicionamos achando que é assim. Porém, não é essa a realidade que temos em nosso dia a dia. A realidade é essa. Uma casa tumultuada, cheia de gente que a gente não consegue trabalhar, né? Isso que eu nem coloquei as crianças, né, gente? Porque vamos pensar aí, num casal com 3, 4, 5 filhos. Ou uma família dentro de 2 cômodos. Então é essa a realidade que temos em nosso cotidiano. Então fica parecendo até que falar de home office é uma utopia. Ou seja, algo que não existe, né? Algo imaginado. E não é. Na verdade, nós precisamos criar o primeiro ponto voltado ao nosso comportamento para assim conseguirmos trabalhar em sistema de home office. E é isso que eu vou começar a tratar com vocês dentro desse passo a passo. Bom, vamos começar a parar para pensar. Eu não tenho aquele espaço maravilhoso, lindo, ideal, tá? Imagino que talvez vocês também não tenham. Eu, por exemplo, não tenho. Eu não tenho esse espaço incrível para que eu possa trabalhar e desenvolver coisas, entre elas até desenvolver um vídeo. Mas eu tenho a consciência de que eu preciso ter um comportamento adequado para que eu consiga desenvolver essa tarefa. E aí é onde eu começo a trabalhar cada um desses pontos. É onde eu começo a estruturar cada aspecto que envolve diretamente essa proposta. Entre eles, nós vamos começar a desenvolver o passo a passo dentro disso. Comecem a observar. Primeiro ponto. A gente precisa pensar entender o significado e alinhar esse significado para percebermos quais os tipos de tarefas que podem ser feitas. E aí eu faço uma pergunta a vocês nesse primeiro momento. Uma profissional que fabrica bolos em sua residência. Vão pensando, ela pode ou não pode? Pensaram? Vamos ver a resposta? Será que ela pode? Sim. Porque, vamos pensar, uma profissional que fabrica bolos em sua residência, ela trabalha em sistema home office? Sim. Porque, por exemplo, ela poderia ter uma fábrica de bolos, só que ela trabalha dentro das condições dela, tanto financeira como estrutural. Então, a gente precisa começar a entender que quando falamos do escritório em casa, nós estamos falando de qualquer funcionalidade proposta dentro de uma residência.
E é isso que nós precisamos tratar. E é isso que trataremos dentro de todo esse decorrer. E aí vem as questões que estão alinhadas a isso. Primeira delas, será que há meios? A gente começa a pensar, né, gente? Será que há possibilidade de nós conseguirmos trabalhar com home office? Dentro de casa? Uma casa pequena? Será que existe isso? Mesmo com uma família grande, cheia de crianças, vamos começar a pensar, porque eu vou dar umas dicas para vocês depois dentro disso, tá? Diquinha também, olha como tá o negócio. Até dica tem. Então vamos começar a pensar aí, tá bom? Primeira coisa, vamos começar a perceber quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar com home office, ou seja, trabalhar com escritório em casa, trabalhar com processo produtivo, o desenvolvimento de tarefas dentro de casa. Primeiro ponto, não precisa pegar condução. Gente, isso já é uma oitava maravilha do mundo, porque vamos parar para pensar. Você, por exemplo, você mora a 2 horas de distância do seu local de trabalho. Você tem que acordar pelo menos 3 horas antes. Vamos pensar. Então, por exemplo, você entra às 8, você tem que acordar às 5, tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes, tomar um cafezinho de leve, ou talvez não, depende da rotina de cada um. E aí, através disso, através dessa questão, você pega e vai se deslocar ao seu trabalho. Podendo ou não chegar dentro do horário. Que ainda tem essa questão ainda devido ao trânsito, devido ao fluxo de veículos dentro da cidade de São Paulo, que é enorme. Um dos maiores do mundo. Então a gente já começa a pensar que só todo esse transtorno de pegar metrô, trem, trólebus, ônibus, tudo que pensar, cipó e tudo mais aí, dá todo um transtorno. Então, fica difícil. Para facilitar, a vantagem do home office é essa, você não precisa se deslocar com condições. Segundo ponto também, você pode fazer a sua alimentação em casa. E vamos começar a pensar, fazer alimentação em casa gera economia, porque você não come na rua, e principalmente comida saudável, porque você faz do seu jeito. Então isso é muito positivo quando tratamos diretamente de home office. Outra vantagem também que compõe isso, não precisa demorar tanto para chegar em casa. Olha que coisa maravilhosa. Você terminou seu trabalho, você trabalha das 8 às 6, deu 6 horas em ponto, você desloga. Olha que incrível, você desloga e você já está na sua casa. Olha que fantástico. Isso é muito vantajoso. Outro ponto, desculpa gente, que acontece o espirro aí também. Outro ponto também, maior participação nas atividades da família. Você, por exemplo, consegue almoçar com a sua família, você pode combinar de acordo com os horários da família também. Então você consegue almoçar no teu período de trabalho, almoçar com a tua família, dentro daquele período que você tem de horário de almoço. Você consegue, por exemplo, saiu do trabalho, você já está em casa, você já pode auxiliar para o desenvolvimento de alguma atividade dentro da tua família. Então é muito positivo dentro dessas vantagens, tá? Só que, claro, toda vantagem tem sua desvantagens. Vamos analisá-las para identificarmos aí quais os pontos negativos que envolvem isso. E aí vem a questão, né? Será que tem desvantagem? Claro que tem, né, gente? Nem tudo é só a oitava maravilha do mundo, né? Tem coisas também que não são legais. Primeiro, aumento das tarefas. É perceptível que quando você trabalha em sistema de home office, a tendência é você trabalhar mais. Tá? Quem já trabalhou ou quem trabalha sabe bem disso. Geralmente vai se trabalhar mais. E não é por uma questão de querer fazer mais. Não, é que acaba você tem um empenho maior dentro daquele processo que você acaba desenvolvendo muito mais tarefas. Então tem essa questão também. Segundo ponto, risco de perder o foco. Você corre esse risco, porque você está em casa. Aí você tá ali, tá passando a novela, que agora eu acho que tá aí, tá muito bom, né? Tá passando aí a taxa. Você vai lá, começa a assistir a novela, pronto, desfocou. Ai, meu Deus, tá passando o jornal. Ai, tá passando a receita da Ana Maria Braga. Tá passando o desenho no SBT. Tá passando, sei lá, aquele jornal maravilhoso lá da Record, Só Jesus na Causa. Então, aquelas coisas todas, pode tirar teu foco.
Outra coisa também, familiares interrompendo constante. Quem tem criança, não é a criança toda hora chama, a criança não identifica os horários. Então tudo isso atrapalha. E lembrando que depois vai ter diquinha com relação a essa questão. E claro, um outro ponto também que não é positivo é o isolamento social. Você perde a happy hour, você perde o contato com outras pessoas, você vai ter um contato muito mais virtual. Então você perde aquela questão do relacionamento interpessoal. Tá? Só que isso, claro, depende também de cada um, gente. Depende da forma que você adota para isso. Você pode combinar de ver teus amigos, você pode combinar de matar a saudade do pessoal, você pode fazer várias coisas. Depende de como você vai atuar em relação a tudo isso. Tá? Então fiquem atentos, tomem cuidado com essas questões, principalmente na questão do foco, que é uma realidade. Você perde o foco, sim, e constantemente. Bom, aí vem a questão. Agora, finalmente, eu vou falar as diquinhas para vocês, gente. Tá? Então vocês peguem papel, peguem a caneta, se preparem que agora vem dica de sucesso para vocês. Bom, lembrando que eu vou falar essas dicas dentro do cotidiano. Ou seja, dentro da tua realidade que pode ser feita. Porém, eu também tenho a consciência de que eu não vou atingir todas as realidades. Depende de cada um. Beleza? Então também não estou me achando, nossa, o suprassumo do poder. Tá? Primeiro ponto. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar cada ponto desse. Primeira coisa é assim, para trabalhar em home office tem que organizar a rotina. Como assim, Bruno? Primeiro, vou trabalhar de home office, de pijama, todo largadão, todo dane-se o mundo, nem escover os dentes? Não. Se você não criar uma rotina, fica mais difícil para você trabalhar. Então, o primeiro ponto é você ter uma rotina clara das suas atividades. Se você não consegue, você vai colocar um quadrinho escrito lá na cartolina, tudo que você tem que fazer no dia. É difícil? É difícil por um detalhe crucial. Muita gente tem dificuldade de seguir uma rotina. Então, isso é extremamente complicado. Isso é muito difícil, tá, gente? Então, tentem criar, coloca na geladeira, coloca passo a passo, façam mesmo com as crianças. Porque vamos pensar que aí já envolve até o segundo foco, o terceiro ponto. As crianças, quando estão na escola, elas seguem uma rotina. Por que elas não podem seguir a rotina em casa? E quando eu digo seguir a rotina em casa, eu tenho em mente que ela pode fazer o passo a passo lá. Então para pensar um pouquinho. Se eu estou com uma criança e a criança tinha uma rotina escolar, eu preciso criar para ela também uma rotina escolar. A ponto dela, por exemplo, agora ela vai precisar estudar, então ela vai precisar estudar de acordo com as estruturas no qual o governo colocou, por exemplo. Então eu tenho que criar uma rotina para ela que ela consiga estudar, para que ela consiga almoçar nos horários. Eu vou ter que alterar isso. Ela não vai poder, por exemplo, dormir qualquer hora e acordar qualquer hora. Então eu preciso me atentar muito em relação a isso. Outra coisa, tomar cuidado com redes sociais. Rede social, joguinhos no celular. Eu vou ficar aqui um pouco. Eu vou ficar vendo vídeo no YouTube. No horário de trabalho é mais complicado. Você tem que ter muito claro as tarefas que precisam ser feitas e, principalmente, você não está passando todo o estresse que já é adotado dentro de um ambiente organizacional. Então, por isso, você tem como fazer algo com qualidade. Então, você tem que tomar cuidado. Tá? Outra coisa. Se você está numa família, a família é igual aquela grande família, né? Agostinho Carrara, Deus e o mundo, aquele povo tudo falando ao mesmo tempo. Você tem que conversar com a galera. Gente, olha, eu tenho horário para trabalhar que é assim, assim, assim. Fica complicado, eu não tenho o que fazer, eu preciso que vocês me ajudem. Então, é deixar claro com quem está com você sobre essa questão. E adotar uma organização para isso. E a dica principal dentro dessa história: coloque suas prioridades acima dos obstáculos, principalmente na situação atual. Coloca uma coisa na tua cabeça. Nós estamos passando por uma crise de saúde, primeiramente, e econômica. Consequentemente,
Essa crise de saúde e economia gera-se o quê? O risco da perda de empregos. Então você tem que parar para pensar o que é prioridade para você. Ah, mas eu não estou trabalhando. E para o estudo? Tu estuda para eu preciso fazer isso? Sim. Coloque uma questão muito básica para sua vida. Sem o estudo você não consegue fazer nada. O estudo ainda te proporciona algumas possibilidades, entre elas de ingressar no mercado de trabalho. Então pare um pouco para pensar em relação ao que é prioridade. Comece a adotar prioridades para a sua vida. Além disso, para pensar também que home office é um método muito positivo do mercado e que pode trazer muito retorno. Pesquisa locais que agem assim, pesquisa pontos que agem assim, tá? Pesquise ambientes que possam gerar esse resultado esperado. Tá certo? Bom, mas depois de eu falar tudo isso, tem atividade? Tem atividadezinha. Uma atividade super simples, gente. Coisa de 15 páginas com formatação. Brincadeira, não é tudo isso não. Bom, primeira coisa que vocês vão fazer é pesquisar um tipo de trabalho home office, qualquer um. Mas, gente, quando eu falo pesquisar, pelo amor de Deus, pesquisa. Você tem tempo, amor. Então não pega o primeiro que o Google aparece. Aí fica aquelas coisas mal feitas que dá vontade de bater em vocês. Mas eu sei que vocês são maravilhosos e não vão fazer isso. Então pesquisa uma tarefa que trabalhe-se, que pode se trabalhar com home office. Depois de pesquisar, você vai montar um texto, tá? E esse texto ele precisa conter o nome da atividade ou função, como é, né, o processo dessa rotina e o que você acha sobre o trabalho home office. O que você acha desse trabalho? Não só do que você pesquisou, como um todo, tá? Tá certo? Como dica e apoio, vocês podem ler essa matéria que está aqui no link, ó, tá? Vocês podem ir lá, copia esse link, joga lá, puff, tá? E aí vocês acessam lá direitinho, tá bom? E claro, galera, bom estudo a vocês, bons estudos. Fiquem preparados que nós vamos mandar mais vídeos, fazer mais coisinhas com vocês, rodas de conversa, fazer várias coisas legais que a proposta é trazer algo bacana aí que possa auxiliar o dia a dia de vocês. Tá bom? Por favor, não fica pulando o vídeo, tá? Escuta a minha voz que eu tô com saudade de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom. Esse material vocês irão receber, tá? No WhatsApp de vocês, lá no grupo. E nós vamos ter os horários para discutir. Então, assim que vocês assistirem, vocês já podem ir tirando dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Beleza? Gente, obrigado pela atenção. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau!